Vamos repercutir, então, o dia na CPI da pandemia. A gente conversa agora com o senador Eduardo Braga. Senador, boa noite, muito bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Eu já começo reiterando os nossos agradecimentos, porque mesmo assim, depois de um dia longo, mais uma vez, o senhor volta aqui para fazer a amarração com a gente. Então, muito obrigada de verdade. O senhor me ouve bem, senador? Mona Lisa falando. Eu lhe ouço muito bem, uma boa noite a você, ao Caio e a todos que nos assistem. Muito obrigada. Senador, vamos lá. Acabamos de passar aqui alguns trechos, vamos retomar ainda outros momentos importantes do depoimento da secretária Mayra Pinheiro à CPI. A questão específica desse aplicativo do Tratikov, que o ex-ministro Pazuello falou que foi hackeado, ela disse que não foi hackeado. O que teve ali foi um uso, dos dados, das informações. Todas as questões envolvendo aí a condução ou a não condução do governo, por exemplo, em relação à cloroquina. Eu gostaria de saber do senhor, que é do estado, que é do Amazonas, em que e como o depoimento da secretária Mayra Pinheiro revela possíveis omissões do governo federal e de autoridades locais também, em todo o caos que a gente viu acontecendo no estado. Senador? Bem, Mona Lisa, vamos por parte. Na questão do software, do programa, do Tratikov, o que me pareceu bastante significativo foi a contradição entre o que disse o ministro Pazuello e o que disse a secretária. O ministro Pazuello disse com todas as letras que o sistema saiu do ar porque foi hackeado e havia, portanto, uma invasão com, inclusive, possível manipulação das informações e até do uso criminoso do software, do sistema. Já a secretária disse que não, que o que aconteceu foi uma invasão, mas que não houve, portanto, manipulação e que não houve, portanto, prejuízo. E ela não conseguiu explicar por que, então, se um software é tão eficiente que não foi manipulado pelo possível hacker, por que esse software não ficou novamente no ar para ajudar a salvar? Isso ficou efetivamente mal posto no depoimento dela. Outra questão que, para mim, ficou muito clara é que ela esteve no Amazonas, como ela mesmo disse, com uma comissão de prospecção por mais de 30 dias, identificou graves problemas no Serviço Básico de Saúde, identificou situações de caos na rede de atendimento hospitalar. Ela, inclusive, fez menção às pessoas desesperadas, agarrando na perna dela, pedindo socorro, e, no entanto, ela não identificou a falta de oxigênio. Veja, as pessoas estavam desesperadas porque não tinham oxigênio, porque estavam morrendo asfixiadas, porque não tinha leito hospitalar, porque as UBSs não estavam funcionando 24/24, não havia leitos preparados para colocar concentradores de oxigênio e atendimento dos pacientes por uma porta de entrada. Ela, no entanto, fez um diagnóstico que, a meu ponto de vista, é correto. No entanto, a saúde ela tem uma gestão tripartite. Sim. Exatamente como a palavra diz, ela é tripartite porque ela é em 3 partes. Ministério da Saúde, Governo do Estado e prefeituras municipais. Ora, o Ministério da Saúde tomou conhecimento e, lamentavelmente, não tomou providência. E as vidas demonstram como isso aconteceu. É claro que algumas providências foram tomadas, mas as questões centrais de oxigênio e outras não foram. E, por fim, creio que uma questão que também ficou clara é que ela falou tanto de um site de treinamento e ela falava que tinha mais de 1 milhão de cadastrados, mas quando nós vamos ver, só tiveram 7 mil médicos treinados efetivamente, com o treinamento concluído. O que é muito pouco num país como o Brasil, que está com uma rede de profissionais de saúde, de médicos, que nós todos sabemos que tem
déficits graves, não só de pessoal, como de treinamento, em que estejam sido, até aqui, e em todo o mundo e no Brasil não é diferente, verdadeiros heróis no tratamento da Covid. Sim, senador, o que os senadores governistas dizem e batem na tecla o tempo inteiro é que o escopo precisa ser ampliado, né, logo, urgentemente, para os estados e municípios por causa do envio aí do uso das verbas federais e as suspeitas de mau uso, então, do dinheiro público. A secretária Mayra disse que ela chegou a encontrar UBSs fechadas e com pessoas batendo na porta. Essas questões também estão vindo à tona. O senhor acha que, sim, é necessário focar logo nas questões locais, até porque o Amazonas é o principal, né? É uma das bases aí do requerimento para a criação da CPI da pandemia, que, claro, vai investigar tudo, mas especificamente, está na hora já de saber exatamente o que aconteceu no estado do senhor e do presidente Omar Aziz? Eu não tenho dúvida disso. Eu, desde o início, tenho defendido de que, como fato determinado, o caso do Amazonas tem que ser investigado. E tem que ser investigado em todos os níveis que forem necessários, sem nenhum tipo de proteção ou desvio, ou que seja. Tem que ser muito investigado. Essa questão da atenção básica na capital é grave, como também foi muito grave a questão dos hospitais. E, Mona Lisa, o que ela está dizendo com relação à distribuição de recursos é fato. Ninguém pode deixar de reconhecer de que os estados receberam e os municípios receberam repasse de recursos. É óbvio que nem todos tiveram desvio, nem todos tiveram dolo, nem todos tiveram má-fé, mas que precisa ser apurado. E com relação ao caso do Amazonas, é o fato determinado da CPI e tem que ser investigado. Caio Junqueira chega na conversa, Caio? Senador, qual o tamanho da responsabilidade do Wilson Lima nesse caos no Amazonas, em janeiro, e o tamanho da responsabilidade do governo federal? Olha, como eu disse ainda há pouco, a saúde no Brasil é tripartite, né? Não tenham dúvida, eu não tenho dúvida de que faltou planejamento, faltou competência, faltou eficiência por parte do governo do Estado. Podia-se antever exatamente o que estava acontecendo pelo acúmulo e pelo desespero das pessoas. A Venezuela não está do outro lado do mundo, a Venezuela está na nossa fronteira. Era possível, portanto, socorrer com oxigênio venezuelano que estava à disposição do estado do Amazonas para salvar vidas. Nós não conseguimos fazer isso, tínhamos recursos para fazer, mas, por outro lado, na falta da ação do governo do estado, eu mesmo pedi intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas. E, lamentavelmente, o governo federal não tomou a decisão que deveria ter tomado, porque pediu a opinião do governador, o governador disse que estava tudo sob controle e o tempo mostrou que não estava sob controle. Senador, agora a nossa analista Renata Agostini também participa da entrevista. Chega, Renata. Senador, boa noite. O senhor poderia contar um pouco melhor como foi esse debate para a convocação dos governadores ali no G7? No final, o que se acertou é que vai haver, então, a convocação de governadores e prefeitos ou ex-prefeitos em locais onde tenha ocorrido a operação da Polícia Federal. O senhor entende que esse filtro é adequado? Houve argumentos contrários? E ainda, é possível, uma vez abrindo essa frente, limitar a esse grupo de governadores, não ampliar para os outros, porque os governistas com certeza vão querer que essa lista seja ampliada. Renata, uma CPI você sabe como começa, não sabe como termina. Cada depoimento desvenda novos fatos, traz novas evidências e isso vai puxando uma coisa atrás da outra. É um efeito dominó. Creio que esse é um critério estabelecido pelo presidente da comissão, que amanhã será definido pelo plenário da comissão. É um passo importante que, como eu disse, no caso do Amazonas é fato determinado, tem que haver nexo de conexão com o recurso do governo federal para que nós possamos fazer
a investigação pela CPI, caso contrário, a Constituição não permite, o regimento interno do Senado não permite, portanto, tem que haver os critérios legais para haver essa extensão da investigação. O senador, a gente tem ouvido bastante algo que eu preciso checar com o senhor se é intriga da oposição ou não. É verdade que o G7 está trincado, está rachado, por exemplo, em questões em relação aos governadores e outras questões também, que o teste de fogo para ver a união do G7 é nessa quarta-feira com a apreciação daquele monte de requerimentos, senador? Olha, eu não diria G7 ou G11. Depois que houve a eleição do presidente e a escolha do relator, nós passamos a tratar da comissão. É óbvio que tem aqueles que defendem tese e tem outros que não defendem. Eu, por exemplo, eu disse isso hoje no depoimento, aliás, na participação, e disse também em outros momentos, eu defendo a ciência. Eu não tenho lado partidário nessa questão, eu não sou nem contra, nem a favor, eu sou a favor da vida e de salvarmos vida. Portanto, eu não tenho nenhum preconceito contra investigação, eu não tenho nenhum preconceito. E hoje, por exemplo, a secretária do Ministério, a doutora Mayra Pinheiro, ela foi muito, vamos dizer assim, afirmativa em dizer que defende o uso de máscara, que defende o distanciamento, o uso de álcool gel, a vacinação. E eu várias vezes disse, olha, eu espero que a senhora continue afirmando isso em outros momentos, porque o ministro Pazuello pediu, inclusive, desculpas na CPI por ter ido a um shopping no Amazonas sem máscara, dando um péssimo exemplo, e logo em seguida ele foi para um trio elétrico no Rio de Janeiro, numa concentração, sem usar máscara, dando novamente um péssimo exemplo e se contradizendo contra um pedido de desculpa que ele fez à nação brasileira. Mas eu me referi sobre a força do G7, por exemplo, para a reconvocação do ex-ministro Pazuello, a reconvocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma possível reconvocação também da secretária Mayra Pinheiro, que foi até um alerta ali dado pelo próprio presidente Omar Aziz. Por isso, o G7 coeso significa uma toada que vai para um lado, não tão coeso assim vai para o outro. Por isso que eu gostaria de ouvir se esse racha que dizem que tem é intriga da oposição ou não, senador. Manaísa, amanhã nós veremos na votação dos requerimentos, mas com certeza acho que há uma maioria expressiva da CPI que quer salvar vidas, que quer encontrar com clareza os possíveis erros e que apontem novos caminhos. Eu não tenho dúvida de que o ministro Pazuello será novamente convocado. Desta feita, esperamos nós que sem um habeas corpus, né? E acho que o próprio ministro da Saúde precisará voltar. Uma das questões principais da CPI é a questão da vacinação. Sim. E veja, nós vamos ter na quinta-feira o Butantan, que vai está representado pelo Dr. Dimas Covas. Nós esperamos poder elucidar uma série de situações com relação às vacinas do Butantan e falarmos sobre a necessidade de novos contratos com o Butantan. Afinal de contas, se não fosse o Butantan e a Coronavac, nós não teríamos alcançado sequer os números de vacinação que já alcançamos no Brasil até agora. Portanto, é importante a vacinação, ela é fundamental, mas é também necessário que nós possamos mostrar luzes sobre vários defeitos e vários problemas que tivemos na execução do plano de vacinação e imunização, problemas de contratação. Eu acho que todas essas questões precisam ser olhadas e a maioria sim, Mona Lisa, para que a gente possa avançar com relação a essas questões.